Olá, meu nome é Robert Rodrigues e sejam bem-vindos ao meu canal. Bom dia, meus amados, bom dia, bom dia. Que Deus abençoe o dia de vocês, que Deus abençoe a semana então de vocês, né? Que vocês venham a ter essa comunhão com Deus, abençoe esse mês inteiro, esse ano inteiro, né? Que Deus venha trazer paz ao nosso coração. E estudar a Bíblia é uma alegria tão grande e estar aqui, né, sendo guiado por Deus e guiando vocês no caminho do Senhor é uma alegria, é uma satisfação, uma felicidade muito grande então aqui no meu coração. E eu peço a Deus todo dia para Ele me dar força por estar aqui continuando a fazer esse vídeo aqui para vocês. Agora não tenho muito inscrito, mas Deus vai abençoar esse canal aqui e vocês vão me ajudar. Então eu peço a vocês também aí, aqueles que puderem aí, tá se inscrevendo no canal, tá compartilhando então esse vídeo aí com amigos e familiares. Ativem lá o sino para estar recebendo então todas as notificações de quando eu descarregar um vídeo aqui no YouTube. E é uma satisfação tão grande estar estudando a palavra de Deus que não há outro caminho, né? Este é o único caminho, é o caminho que Deus nos deixou. Aqueles que desejam ter a vida eterna, uma vida de paz, né? Segue o caminho de Deus. Segue. Então, vamos lá para o nosso estudo. Então, hoje a gente vamos estar estudando então o estudo 3, né? Que é a origem do mal. E como sempre aqui eu deixo aqui uma introdução, né, sobre o nosso curso. Mas antes de estar estudando, então, vamos estar pedindo então orientação a Deus para que Ele nos ajude a tirar todas as nossas dúvidas. E peço também para vocês, aqueles que tiverem dúvidas sobre as questões que estão aqui nesse estudo, deixam aí na área de comentário. Eu vou estar respondendo vocês aí, tanto aqui na área de comentário, também a hora que acumular uma certa quantia de perguntas, vou pegar elas, né? Vou fazer um vídeo só baseado nessas perguntas de vocês. E é isso. Que Deus nos abençoe, então, nesse estudo. Então, peço a todos aqueles lá que estão ouvindo esse vídeo aqui, fechem seus olhos, curvem sua fonte e vamos juntos orar. Querido Pai, muito obrigado, Senhor, por Senhor colocar todas essas pessoas aqui diante desse vídeo. E peço que o Senhor continue abençoando esse canal e abençoando a minha vida, para que eu possa passar a palavra do Senhor a essas pessoas. E a sabedoria é uma riqueza tão grande para que, como o Senhor nos diz, para que ninguém nos engane. Então, adquirir sabedoria é muito bom, Senhor. É necessário para herdar o reino do céu. Não sejais ignorante. Então eu peço, Senhor, que cada dia mais traga mais pessoas a este humilde canal. Faça-nos crescer juntos, tanto o meu canal quanto eles em sabedoria. Peço, Senhor, que o Senhor fale através de mim, não eu por mim mesmo, mas para que eu possa guiá-los no caminho da paz, no caminho da luz. E eles poderem estar falando da palavra do Senhor, do que eles vêm aprendendo aqui neste canal, com seus amigos, com seus familiares, e através de mim, o Senhor, fazer que a vida deles, eles possam ser também, fazer um trajeto missionário também na vida deles. Eu te peço, Senhor, e agradeço em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá? Vamos fazer então a nossa introdução aqui. Vou estar lendo ela para vocês então. Charles Baudelaire, historiador, artista e poeta francês do século XIX, acreditava que Deus criou a natureza e os seres humanos para serem bons e maus, resultando no que parece ser uma mistura de ambos. Há quem concorde com Baudelaire, mas qual deve ser a postura de um cristão? Como harmonizar um Deus amoroso que deu a própria vida para salvar pecadores? Com a existência de doenças, né? Sofrimento e morte, o que dizer realidades como violências, terrorismo, roubos, assassinatos frios, que acontecem todos os dias? É Deus responsável por tudo isso? Se não, quem é? Então veremos essas perguntas então e tiraremos essas dúvidas de vocês. De onde originou o mal, né? De onde que ele veio? De como o homem passou a ser pecador, né? Então, veremos então no presente estudo. Então aqui a primeira pergunta então do nosso roteiro de estudo. De quantos anjos é composto o exército de Deus? Apocalipse 5:11. Então todos aqueles lá
que tiver a Bíblia aí, falo de coração, peguem a Bíblia. Não é errado. Aqueles que não têm a Bíblia também, não tem problema nenhum. Vai lá na Bíblia Online, ou vai lá no Google, pesquisa lá o versículo, vamos estar lendo junto, não tem problema. Mas aqueles que têm a Bíblia, vão lá, peguem a Bíblia. É um prazer tão grande estar memorizando, estar pegando. Essa experiência da Bíblia Sagrada é muito lindo. A hora que você decorou todos os livros certinho, em sequência, vocês vão ter essa paz dentro do coração de vocês. Eu tenho certeza que é uma experiência muito melhor do que vocês pegarem então aí a Bíblia Online. Então vamos lá. Apocalipse 5, né? Versículo 11. Tá aqui. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciões, cujo número era de milhões e milhares de milhares. Então aqui respondendo, então, e completando aqui a nossa resposta aqui da pergunta 1, é composto de milhares e milhares de anjos. Então aquele que respondeu lá milhares de milhares ou milhões de milhões também acertou a resposta, não tem problema nenhum. E que respondeu também só milhares ou só milhões também acertou a pergunta. Então, dando um tempinho aí de 5 segundos, já vamos estar começando então a pergunta 2. Lembrando aqui a vocês aí, aqueles que tiverem dúvida, eu sei que não vai tirar todas as dúvidas, né? Mas aqui as perguntas eu já deixei ela bem guiada, né? É um curso completo, é um resumo completo, né, da Bíblia. Claro que não vai tirar todas as dúvidas, como eu falei, mas as dúvidas que vocês tiverem a terem, deixa aí no comentário. Eu vou estar descarregando um vídeo completo sobre elas. E aqui a gente vai então responder apenas essas perguntas e vocês vão saber, vão estar lá. Grifem, vão lá aqui, ó, Apocalipse 5:11. Vão lá, grifem lá de caneta. Ou pega um lápis lá de escrever, circula certinho para você decorar. E nisso vocês vão aprendendo muito melhor, vocês grifando a Bíblia. Aí quando um amigo de vocês perguntarem, vocês vão lá, folhem a Bíblia e falam para ele, ok? Então vamos lá. Pergunta número 2. Que descrição a Bíblia faz de Lúcifer, o ex-líder dos anjos? Ezequiel 28, 14, 15 e 17. Então vamos lá? Ezequiel, para quem não sabe, fica lá no Antigo Testamento. Pronto, tá aqui. Tu eras querubim da guarda ungido, e permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde que o dia que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Então aqui deixou bem claro, né, que Lúcifer, lá no céu, quando não havia pecado, Deus deixou ele no mais alto, patente lá, abaixo somente de Cristo, né? Então, para aqueles que não sabem, também quero estar ressaltando, o nome Lúcifer, ele não é bíblico. Se você procurar tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, você não vai achar o nome Lúcifer, né? Mas o significado de Lúcifer é portador da luz. Então, aqueles que acham que Lúcifer tem aquele tridente, aquele chifrinho, ele é vermelho, igual é a mídia, né? As revistas e alguns livros tratam, né? Então ele pode estar aparecendo para vocês como um anjo de luz, enganando também vocês. Então é por isso que a gente tem que estar no caminho de Deus, para que os anjos verdadeiros, os anjos bons, falem com a gente. Não dá espaço para que esses anjos nos destruam, né? Então vamos estar completando aqui a nossa perguntinha. Perfeito eras nos teus caminhos, até cometer iniquidade. Então aqui tem mais uma reflexão sobre essa pergunta lá no livro de Jó. Então aqueles que puderem lá, abre lá no livro do capítulo 3, no livro de Jó, claro, capítulo 3, versículo 4. Então vamos lá, pergunta de número 3. Que outros pecados esse anjo cometeu? Isaías 14, versículo 12 e versículo 14.
Isaías também é Antigo Testamento, volta só um pouquinho um livro para trás, né, que vocês já vão achar aí o livro de Isaías. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas, de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Olha só que forte esse versículo, hein? Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Olha, que punha o mundo como um deserto e assolava as cidades, que aos seus cativos não deixava ir para casa. Então, aqui já vemos, né, que a ambição de Lúcifer, por ele se adorar, ele se adorou. Então esse é um pecado muito grande que hoje a gente vemos aí. Só fazendo uma reflexão, eu sei que eu não devo fazer isso, porque isso vai acabar prolongando, esse vídeo vai ficar muito grande, né? E fazendo essas reflexões acaba ficando mais grande. Por isso que eu peço para vocês aí, tá fazendo as perguntas de vocês aí na área de comentário, para ficar mais fácil, a gente faz um vídeo sobre as perguntas e as dúvidas de vocês. Porque se eu for fazer aqui as reflexões, esses vídeos aqui, vou tentar reduzir um pouco mais à frente, vou tentar colocar entre 28, 29, 30 minutos. Porque a gente sabe que um vídeo muito comprido assim é difícil as pessoas estar assistindo, né? Mas vamos lá então. Fazendo essa reflexão aqui. Então, como ele começou a se adorar, e colocando aqui, ressaltando de novo, muitas pessoas se adorando hoje em dia, né? Então a gente vê aí nas redes sociais as meninas, né? Colocando aqui, tirando foto aqui, um versículo, e ainda coloca um versículo bíblico, né? Senhor meu pastor, nada me faltará. Então, tirou a foto aqui, colocou aquele batom bem vermelho, deixou aqui a metade do peito tá aparecendo e coloca um versículo bíblico em cima de uma foto daquela. Então, além de ela estar cometendo o pecado de se auto-adorar, não dar glória para Deus, mas a glória para ela, se ela queresse dar glória para Deus, exatamente para Deus, ela não teria feito uma foto assim e colocado um versículo bíblico, né? Como Lúcifer fez, né? Ele queria ser como o Altíssimo, né? Se sentiu como Deus, ele quis subir no trono de Deus, ele quis ser Deus, né? Quis ser adorado. E para você ver que ele é tão poderoso que ele conseguiu levar um terço da parte dos anjos do céu, né? Então a gente não pode duvidar do poder dele, que como a Bíblia diz também, que ele é o príncipe desse mundo aqui, né? Então vamos lá então, dar sequência aqui. E peço para vocês, por favor, coloquem nos comentários, eu tiro a dúvida de vocês. Aqui vamos estar lendo só as perguntas e respondendo elas. Isso já vai tirar muita dúvida de vocês, mas as perguntas mais a fundo mesmo, fazem aí na área de comentário, ok? Então respondendo aqui, verdadeiro ou falso? Queria sentar-se no trono de Deus? Verdadeiro. Pretendia ser semelhante ao Altíssimo? Verdadeiro. Queria o lugar de Deus e ser adorado? Verdadeiro. Amou a Deus? Falso. Então vamos lá. Pergunta de número 4. Qual foi o resultado da rebeldia desse anjo? Apocalipse 12, 7 a 9. Voltar lá, Apocalipse 12, 7 a 9. Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia, não prevaleceram, nem mais achou-se no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então, respondendo aqui a nossa pergunta, completando aqui, houve no céu uma grande peleja entre Cristo e Lúcifer, né? Ele tinha seus anjos e Deus também tinha os seus anjos, né? E então tá, vamos lá então. Aquele que completou lá, peleja e Lúcifer, acertou então. E aqui tem uma reflexãozinha também sobre essa pergunta e vou estar lendo aqui para vocês. E tem mais um versículo aqui para vocês tirarem essa... Eu posso até estar lendo, que também aqui é o versículo de Apocalipse 12, né?
Posso estar lendo aqui para vocês. O mal surgiu no céu, através de um anjo de luz, que se rebelou contra Deus e passou a se chamar Satanás. Nesse conflito, a terça parte dos anjos se uniu ao inimigo, e todos foram expulsos do céu, vindo alojar-se na terra. Apocalipse 12, versículo 4. Vamos estar lendo aqui, né? Que a gente já está no mesmo capítulo. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. O dragão se deteve em frente da mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Mas deixa aí no comentário, se vocês preferirem que eu faça o comentário sobre as perguntas aqui mesmo. Se vocês quiserem isso, eu faço aqui mesmo, não tem problema. Ok? Mas deixa aí no comentário para mim saber se vocês estão assistindo esse vídeo, estão gostando dessa maneira que eu estou conduzindo, se preferem que eu esteja aqui fazendo comentário das perguntas ou esperando por vocês aí colocarem no comentário para mim estar tirando a dúvida de vocês. Então, aqueles que puderem estar me ajudando aí com essa dúvida, por favor aí, comentem aí. Pergunta 5. Que advertência Deus fez a Adão e Eva no jardim do Éden? Então vamos lá? Gênesis 2, versículo 15 a 17. Mas a árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então vamos completar aqui. Deus disse, não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se comerem, certamente morrerás. Então acho que aqui não ficou nenhuma dúvida, né? Então partindo então aí para a pergunta de número 6. Contrariando a advertência divina, o que a serpente disse à mulher? Ainda em Gênesis, capítulo 3, versículo de 1 a 5. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos do Senhor, que Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis da árvore do jardim. Respondeu-lhe a mulher, do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrerás, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis, conhecereis do bem e do mal. Então podemos entender aqui também, né, que Adão e Eva, antes do pecado, eles tinham, como que eu posso dizer assim, eles tinham essa parte cegada por Deus, né? Então eles não tinham esse conhecimento do pecado, como que poderia existir o pecado, porque o pecado para eles não existiam, né? E então a partir do momento que, olha que Deus fala, certamente morrerás. Olha o que o diabo fala, certamente não morrerás. Olha como ele é o contrário de Deus, né? Ele deixa bem claro isso aqui. E a mulher acabou, como que a gente já conhece toda essa história, né? Acabou que foi lá, comeu e ofereceu ainda a Adão, e Adão também comeu. Se fosse só Eva, 50% da humanidade, né? Porque só existia dois, tinha pecado. Mas Adão também comeu, e então, infelizmente, a morte passou a ser a todos os seres vivos dessa terra, né? Não só seres humanos, mas a morte passou a todos, né? Então vamos lá, então, completar aqui. Gênesis, aqui. A serpente disse, é certo que não morrerás, sereis como Deus. Então, quem completou aí, morrerás, e Deus acertou então aí a pergunta. Pergunta de número 7. Que certeza Deus transmitiu a Adão e Eva quando eles pecaram? Gênesis 3, versículo 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu ferirás o calcanhar. Então, Jesus Cristo, o descendente da mulher, esmagaria a cabeça da serpente. Aquele que respondeu em serpente também acertou, então, a resposta então, dessa pergunta. Ele deixará o céu e, através do mistério da encarnação, nasceria de uma mulher. Viveria como homem e, por sua morte e ressurreição, decretaria o fim do domínio de Satanás. Então, quando Jesus morreu ali, acabou então, né, o domínio
É lógico, deste mundo aqui, ele vai tentar levar o máximo que ele puder. Então, ele sabe que os dias deles. Satanás conhece essa Bíblia aqui como ninguém. E ele está desde o início desse mundo aqui. Ele conhece essa palavra aqui melhor que ninguém, melhor que muitas pessoas aí, melhor que muitos pastores aí também. Então ele tem conhecimento dessa Bíblia, ele sabe que um dia ele vai ser derrotado. Mas eu tenho fé como que ele acredita piamente que pode ainda derrotar Deus. Veremos isso no estudo mais à frente, né? Então vamos, sem prolongar aqui, vamos já para a pergunta de número 8. De que maneira Satanás nos engana hoje? 2 Coríntios 11, 14, 15. Mateus 24, 24. Então 2 Coríntios vai ficar lá no Novo Testamento. Aqueles que quiserem podem estar apertando pause aí no vídeo e já dá play logo que achar, ok? Eu já estou aqui na mão, já vou começar a ler então, ok? E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformam em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Mateus 24, 24. Mateus também, Novo Testamento. Então, aqueles que puderem estar lendo junto comigo, vamos lá. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então, vigie. Vigie, irmãos. Jesus está voltando e permaneça no caminho do Senhor. Persiste no caminho do Senhor, porque não há outro caminho. Voltem à Bíblia. Voltem à Bíblia, porque Jesus está voltando. Volte à palavra de Deus. Pratica a palavra de Deus. Não apenas ouve a palavra de Deus, mas pratica. Guarda ela no teu coração. Abre a porta para Jesus entrar. Eis que estou à porta e bato. Então abre a porta. Abre a porta, Jesus se hará com você. Confia. Confia nele. Então, completando aqui. Transformando-se em anjo de luz, realizando sinais e prodígios. Então, quem que respondeu lá, anjo e sinais, acertou então a nossa resposta da pergunta de número 8. Pergunta de número 9. Contra quem o inimigo está especialmente irado em nossos dias? Apocalipse 12, versículo 12. Voltaremos lá em Apocalipse. Então vamos lá. Por isso, festejai o céu e vós, os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que há pouco tempo lhe resta. Então, ele sabe que pouco tempo resta a ele, e ele vai tentar levar o máximo. E ele te conhece desde o dia que você nasceu, então ele te estuda. Ele não é onisciente, ele não é onipresente. Então ele não pode estar em todo lugar e ele não pode ler o seu pensamento como Deus sabe, mas ele te estuda, ele sabe onde você pode errar, ele sabe o seu maior erro, ele te guia. Todo ser humano ele tem uma falha grave, todos. E ele sabe, ele te estuda, então ele sabe onde te pode fazer errar, e ele te faz isso. Então vamos lá. Marcar com verdadeiro e falso. Contra aqueles que não seguem o mandamento algum. Falso. Contra aqueles que seguem os mandamentos de Deus. Verdadeiro. Contra aqueles que escolhem alguns mandamentos para obedecer. Falso. Então aquele que respondeu só contra aqueles que seguem os mandamentos de Deus, acertou então a pergunta. Como nos é possível vencer Satanás? Pergunta de número 10. Efésios 6, 10 a 18. Ok? Então vamos lá em Efésios. Efésios também vai ficar aí no Antigo Testamento, ok? Efésios 6, 10, né? 6 a 10 a 16. 18. Vamos lá. Quanto mais sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus,
para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espiritual do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai de toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia do mal. Depois de terdes vencido, tudo permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e as espadas do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Gente, me arrepiei lendo, eu tô arrepiado, todo arrepiado aqui. Você vê? Então a gente aqui, a gente já tem a gente é propício a tal pecado. Então se a gente não se revestir, não ter uma comunhão com Deus, não ter uma leitura diária da palavra de Deus, não ter uma vida de oração, a gente não vence o pecado. A gente não vence o mal, porque ele é poderoso. Ele vai fazer a gente errar. Não adianta. Sem Deus a gente não é nada, a gente não vence sem Deus. Então, se revista de toda a armadura de Deus. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que vós possais resistir no dia do mal. Depois de terdes vencido tudo, permaneceis inabaláveis. Olha esse versículo. Gente, eu faço um apelo a vocês. Dobrem seu joelho. Pedis, mas pedis mal, por isso não recebeis. Jesus Cristo já falou, pedis, mas pedis mal, por isso não recebeis. Dobra seu joelho no chão. Deus é teu pai. Você tem filho, você que é mãe, você que é pai, você não tem filho. Você não deseja dar o de melhor para o seu filho. Imagina Deus. Deus ama você. Deus ama. Ele só deixou uma escolha para você. Escolha o caminho dele. Gente, a salvação é gratuita. A salvação é gratuita. Você busca Deus, é gratuito. Isso. Você pega a graça de Deus, é gratuita. Jesus já morreu pelo seu pecado. Você só precisa se arrepender do seu pecado. Se arrepende, dobra teu joelho, confessa seu pecado a Ele. E Ele lançará nas profundezas do mar e esquecerá o seu pecado. E se um dia você vier, Senhor, cair de novo naquele pecado, Ele falará para você, não. Eu me esqueci do seu pecado. Que pecado? Eu lancei ele na profundeza do oceano. Eu não lembro do seu pecado. Então, quando verdadeiramente você se arrepender, ele esquece o seu pecado. Mas ele te fala, irde e não peques mais. E se vier pecar, se ajoelha, tenha humildade. O que o diabo quer? Fazer que você pense que você não tem mais salvação. Você tem salvação. Jesus morreu por você. Passou para ele, para nós não. Nós temos salvação. E ele está irado por isso. E ele quer levar o quanto ele puder. O quanto ele puder levar, ele vai levar. Então vigie, irmãos. Se revista da armadura. Se revista da armadura do Espírito Santo. Deus está aqui te dando a palavra. A salvação é gratuita. Para você ir lá na prostituição, você tem que pagar. Para você fumar um cigarro, você tem que pagar. Para você beber, você tem que pagar. O inferno é pago. Deus não. A salvação não. A salvação não. A graça não. A salvação é de graça. A salvação é gratuita. E não é por obras. A obra vem, claro. A obra vem. Você tem que fazer. Mas se você não se revestir, você não vai vencer. Então deixo isso para vocês. Um apelo para vocês. Fique no caminho do Senhor. Fique no caminho do Senhor, não há outro caminho. Se revista de toda a armadura, do que vocês puderem. Então vamos lá, fazer a nossa recapitulação. Então, tudo que a gente aprendeu aqui, vamos estar fazendo essa recapitulação aqui.
Lúcifer, ele era um anjo de luz e quis tomar o lugar de Deus. Eva foi enganada pela serpente. O mal se originou no coração de um anjo, livre e não com Deus. Lúcifer cometeu iniquidade, que é a desobediência à lei de Deus. Ele enganou os anjos e tem enganado a muitos através de sinais e prodígios. Sua ira é contra os que seguem os mandamentos de Deus. Gente, mais uma vez, toma a tua Bíblia, lê, estuda a palavra de Deus, para que ninguém vos engane. Porque há muitos falsos profetas, aqueles que estão pregando prosperidade nessas alturas desse campeonato aqui, onde está acontecendo guerra, fome, tudo isso acontecendo e essas pessoas pregando prosperidade. Vem aqui na igreja, venda seu carro, venda sua casa, doe seu dinheiro, doe não sei o que, oferta que você vai ter. Deus vai te honrar, que vai te abençoar e você vai estar lá no céu. Ele vai ser obrigado, ele é obrigado. Deus não é obrigado a nada, Deus não é obrigado a te abençoar. Ele te abençoa porque ele te ama. Ele te abençoa porque você segue os mandamentos dele. É por isso que ele faz, porque ele ama vocês. Então, dobrem seu joelho. Orem, orem até calejar os seus joelhos. Peça perdão de sincero coração. E ele vai receber. E ele vai te abençoar. Mas não porque ele é obrigado. Ele não é obrigado. Ele te ama. Ele vai te abençoar porque ele te ama. Então peço para vocês, para chegar lá, você está compartilhando esse vídeo com todos aí, os seus amigos e familiares, está se inscrevendo no canal e deixa o seu like, ativa o sininho para estar recebendo todas as postagens. Então eu agradeço de coração, até a próxima estudo, e aqueles que chegaram de cara nesse vídeo, voltem lá no vídeo de introdução, começa lá, seguem lá e é isso. Mais uma vez, peço a vocês e agradeço em nome de Jesus, por esse estudo maravilhoso. E até a próxima.